gente, hoje no nosso encontro, no Eu, Meu Livro e o Professor, não é? Nós vamos fazer o seguinte, esse vai ser o nosso quinto encontro e a gente vai estar discutindo, né, escolhi para esse encontro o seguinte, capítulo 3, página 43, ok? Então a gente vai resolver algumas questões desse capítulo que trata ali do financiamento. Bem, para ficar muito massa mesmo, você lê esse capítulo número 3, não é? Tem algumas informações ali importantes, talvez não tanto para o concurso do INSS, mas para o entendimento todo da matéria, como por exemplo as contribuições previdenciárias cumprem o lançamento, o autolançamento, o lançamento por homologação, e a gente faz uma explanação rápida do que se trata. Não tem lá interesse para quem está focando para o concurso do INSS, mas é curioso, é bacana de ler. E para ficar bem completo mesmo, você tem que pegar esse capítulo e estar do lado com sua Constituição Federal, ali o artigo 195. O artigo 195 ele é cobrado em todos os concursos que cobram direito previdenciário, porque trata ali dos aspectos constitucionais e ele trata especificamente sobre o custeio, não é? Então ele lá no artigo 195, ele mais ou menos diz que toda sociedade deverá financiar a Seguridade Social de forma direta e indireta, nos termos da lei, através dos orçamentos públicos e através das seguintes contribuições sociais. A gente faz isso muito bacana no nosso livro, a gente cita exatamente quais são todas as contribuições sociais, então você que está com o livro em mãos, né, vai lá na página 36, antes da gente fazer as questões, eu queria já fazer as questões, mas já que comecei a falar sobre isso, se você for lá na nossa página 36 do livro, quem está assistindo esse vídeo, né, quem está assistindo pela primeira vez, a gente está levando como pano de fundo o livro, não é? O que não impede de, caso você não tenha o nosso livro, ou tenha até outro livro de outro autor, como por exemplo do Flaviano, que é meu amigo, você acompanha ali as discussões na boa e vai fazendo suas considerações, tá beleza? Até porque a gente está plotando aqui na tela as questões que a gente está resolvendo, enfim. Então, no livro que você tem, muito possivelmente você tem essa mesma questão, é só você localizar, não está na mesma ordem do nosso. Então, artigo 195, no nosso livro a gente vai lá e diz, não é? Quais são essas contribuições sociais, quem é o contribuinte propriamente dito e a base de cálculo utilizada para aquela contribuição social. Então, só para fins de exemplificação, deixa eu então lá encontrar e plotar isso para ficar didático, ficar bacana. A gente bota ali, né? Quais são na página 36, como havia dito, deixa eu botar lá para vocês. Isso, vê se você consegue ver. Então, é devido à contribuição social pelo empregador, pela empresa, ou a ela equiparada, né? Sobre folha, receita, sobre folha aqui, sobre folha, sobre faturamento, sobre lucro, né? O próprio trabalhador deverá contribuir, demais segurados, aqui vai pegar justamente o CADES-F, né? Vai pegar o CADES-F, haverá incidência de contribuição social sobre a receita de concursos de prognósticos, ou seja, as loterias, não é? As loterias, e do importador de bens ou serviços do exterior ou de quem a lei a ele equiparar. Aí abaixo a gente coloca uma tabela, não é? Justamente dizendo, olha, por exemplo, se a gente for aqui, trabalhadores, né? Qual é a base de incidência de contribuição social devida pelos trabalhadores? É um conceito previdenciário, é o salário de contribuição. Então, regra geral, os trabalhadores contribuem com determinadas alíquotas, vezes o quê? Vezes o seu salário de contribuição, que até então a gente vai entender como remuneração recebida no mês, ou seja, muito tranquilo. Então o livro vai trazendo essas informações lá, e assim a gente vai trazendo outras informações importantíssimas, por exemplo, cai muito em prova, receita provenientes de outras fontes, é decoreba pura, você tem que dar uma lida aqui, não é? Você tem que saber aqui exatamente quais são essas outras fontes, as multas, não é? A receita proveniente de prestação de outros serviços de fornecimento ou arrendamentos de bem, as receitas patrimoniais, por exemplo, tem um prédio público e que é alugado esse prédio público, então, portanto, tem receita, enfim, não é? No caso aqui específico, algum prédio público do Sistema Seguridade Social, não é? Do Sistema Seguridade Social. Então, tem um prédio lá do INSS que está vazio e que está alugado, então, portanto, aquela é uma receita patrimonial
e que vai compor receita decorrente de outras fontes para o caixa da Previdência. Então, de certa forma, a gente vem circulando sobre isso tudo aqui. Tem uma passagem que é muitíssimo interessante que também cai em prova, é sobre as insuficiências financeiras, não é? Quem é que vai fazer frente à insuficiência financeira? É a União. É a União, através lá da LOA, não é? Da Lei do Orçamento Anual, vai fazer frente, cobre as eventuais insuficiências financeiras da Seguridade Social. Isso cai muito em prova, é leitura. Aí, daí a gente chega ali nas questões, então passa aqui por lançamento, por homologação. Você que está estudando para o INSS não tem interesse, mas de certa forma, hein, pode fazer a leitura, beleza? E aí a gente chega nas questões. Quais são as questões que quero resolver nesse pequeno vídeo? Os vídeos eles são bem curtinhos, né? Justamente para ser uma coisa dirigida, bem pontual. As duas questões que quero resolver nesse vídeo, depois eu vou gravar um outro vídeo continuando respondendo questões sobre esse assunto. Trata da primeira e da segunda questão. Então é assim, olha, a respeito do financiamento da Seguridade Social nos termos da Constituição Federal e da legislação de custeio, não é? E da legislação de custeio previdenciária, assinale a opção correta. Então, é bacana isso aqui porque essa questão trata justamente, olha, do artigo 195 da Constituição Federal, lá nos seus parágrafos, os parágrafos do artigo 195. Então, a gente vai lendo na questão aquilo que está disposto nos parágrafos do artigo 195. Por exemplo, na letra A diz assim: a pessoa jurídica em débito com o sistema de seguridade pode contratar com o poder público. Isso é justamente o que não está disposto no parágrafo 3º lá do artigo 195. É dito que não poderá contratar com o poder público. Beleza? Massa. Então vamos lá. Letra B. Letra B diz assim: lei ordinária pode instituir outras fontes de custeio além das previstas, não é? Bem, não. É assim, olha, é o parágrafo 4º, não é a lei ordinária. O que diz respeito aqui é o parágrafo 4º. É lei complementar. Outras contribuições sociais podem ser criadas, porque trata da competência residual da União. Então, mas para ficar correta, assertiva seria lei complementar poderá instituir outras fontes de custeio além das previstas na Constituição Federal, é o que está disposto no parágrafo 4º. Aí na letra C diz assim: podem-se criar benefícios previdenciários para inativos por meio de decreto. Bem, tem que ser através de lei, não é? Tem que ser através de lei. Não pode se criar benefícios previdenciários por decreto. Tem que ser através de lei. Beleza. As contribuições sociais criadas podem ser exigidas somente após 90 dias. Essa disposição específica aqui, a gente vai encontrar ali no parágrafo 6º, não é? Do artigo 195, que trata a rigor do princípio da não surpresa. Princípio da não surpresa. Beleza. E na letra E diz: são isentas de contribuição para a Seguridade Social todas as entidades beneficentes de utilidade pública distrital e municipal. Não é dito dessa forma, não é? Está lá no parágrafo 7º do artigo 195, que diz que existem empresas isentas, entidades isentas, que observem os requisitos estabelecidos em lei. São os requisitos estabelecidos em lei. A lei é 12.101/2009, onde estabelece ali os requisitos para isenção. Ok? Então, portanto, assim a gente faz uma revisão meio que com o livro, com a Constituição Federal. Questão número 2 também é uma questão muitíssimo importante, porque vai falar justamente daquilo que a gente falou aqui agora, na letra B dessa questão aqui, que diz assim, olha: além das inúmeras contribuições sociais instituídas no texto da Constituição Federal, há possibilidade de instituição de novas espécies de contribuição. Beleza, é o que está disposto lá no parágrafo 4º, artigo 195 do parágrafo 4º da Constituição Federal, que estabelece ali a competência residual da União para instituir novas
contribuições sociais. Então, olha só, letra B. O rol das contribuições sociais não é taxativo, verdade, claro, já que estabeleceu a possibilidade de se criar novas, claro que não é taxativo. A previsão constitucional de competência residual, sim, artigo 195, parágrafo 4º. A diversidade da base de financiamento permite outras contribuições, sim, não é? E a União pode instituir outras contribuições sociais, corretíssimo, ou seja, da letra B à letra C, é quase que uma repetição, é tudo correto. E na letra A diz, pode haver contribuição social com o mesmo fato gerador de outra existente. Que maluquice é essa? Se está se criando nova contribuição social, ela tem que ser diferente de contribuição social já existente. Então, portanto, galera, esse foi mais o nosso encontro, não é? A respeito do nosso livro. Então, a gente faz aí o nosso vídeo número 5, tratando aí de algumas partes relativas ao custeio. Tranquilidade brasileira? Aí daí a gente volta, vamos resolver mais algumas questões e depois a gente vai pulando aí os capítulos. Terminando esse capítulo, talvez a gente vá ali no capítulo de contribuições, talvez eu pule e vá já direto ali para uma parte relativa a benefícios e os assuntos correlatos, seria a parte 3 do nosso livro. Então, tratar um pouco ali dos regimes de previdência, depois segurados, depois carência, depois manutenção, talvez sejam assuntos com mais apelo para a maioria das pessoas que estão me assistindo. Depois a gente volta lá e vai para capítulo a capítulo, ou quase todos os capítulos, porque tem capítulo que não tem assim, interesse para a prova, como por exemplo das infrações, não é? Onde se diz ali pelo descumprimento de obrigações acessórias haverá penalidade, aí tem o valor da penalidade. Esse capítulo e esses capítulos aí trata mais assim para um público de contador que queira ter esse tipo de informação, mas para concurso não há interesse. Então, portanto, a gente vai ali discutindo e trazendo informações sobre o nosso livro. Beleza? Um abraço a todos.